Sou uma mulher branca, loira. Atrás de mim tem um fundo vermelho. E eu vou contar para vocês por que eu escolhi vir de vermelho. Feminicídio no Brasil, os estupros no Brasil, estão na sua série histórica, dos maiores índices. A Lei Maria da Penha foi criada há 19 anos. Meu filho está aqui, tem 23 anos, ele já nasceu sob a égide da lei. A lei de feminicídio foi criada em 2015 e foi alterada em 2024, colocando o feminicídio como a pena mais grave do Código Penal, chegando a 40 anos. As medidas protetivas de urgência aumentaram o deferimento, aumentou o deferimento, mas aumentou o descumprimento. De 6% do aumento do deferimento, foram 10% do aumento do descumprimento no último ano. A Polícia Militar nunca foi tão acionada para prestar socorro. A cada 30 segundos, alguém pede socorro para a polícia, para socorrer uma mulher em situação de violência. Eu escolhi vir de vermelho, porque o vermelho representa o sangue. No TEDx Women, a gente não pode deixar de falar do sangue. A gente não pode falar das mulheres arrastadas. A gente não pode falar dos mais de 60 socos que muitas mulheres já sofreram, dentro e fora dos elevadores. Nós não podemos deixar de falar de promotores de justiça que estão todos os dias lutando pela vida ou pela memória dessas mulheres. E eu estou aqui, eu vim de vermelho. Mas eu quero falar de algo que ainda é um obstáculo muito grande para a gente. E falar de um silêncio que tem várias cores. Do silêncio das mulheres negras, do silêncio das mulheres trans, do silêncio das mulheres lésbicas, do silêncio das mães, das avós, do silêncio das meninas, que são submetidas à violência sexual por pessoas próximas. Nós temos que falar do silêncio, porque o silêncio não é uma escolha. O silêncio muitas vezes existe, porque ele é apagado, ele apaga a mulher, ele apaga a sua voz, ele apaga a sua força, ele apaga a sua coragem, porque para ela só existe medo, só existe desconfiança, só existe aquilo que o Brasil ensinou na sua história, que é não deixá-la reconhecer a sua própria dor. Por isso eu queria falar também de justiça, porque esse direito não está apenas naquele direito que já é reconhecido, que já é legitimado, daquele direito que todas nós nos orgulhamos de dizer que temos, mas temos que falar daquele direito que não é reconhecido. Apenas em 2024, a nossa lei disse que aquele que matar uma mulher não vai poder dizer que a sua honra é maior que a vida dela. Depois de 40 anos de Ângela Diniz, a nossa honra continua sendo subjugada todos os dias. Eu faço audiência todos os dias. Eu tenho na minha promotoria, pelo menos, a cada 3 meses, giram 15 mil processos de violência doméstica. São audiências, são mulheres que pedem socorro, são mulheres que se retratam, são mulheres que muitas vezes são manipuladas por advogados para ela voltar atrás. Nessas audiências, e às vezes é
aquela luta do dia a dia. Porque às vezes eu me sinto tão impotente, mas aquela luta do dia a dia que me faz transformar essa justiça, que muitas vezes silenciou para dizer, um tapinha não dói, para dizer briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, para dizer mulher de malandro, por isso ela gosta de apanhar. Essa justiça que muitas vezes lidou com a integridade da mulher a troco de uma cesta básica, hoje é aquela que nós lutamos todos os dias para ela dizer que existe uma perspectiva de gênero que veio transformar a investigação, o processo e o julgamento de qualquer crime que é praticado por razões da condição do sexo feminino. E eu não vou negar para vocês que cada vez que vem uma notícia, depois de tanto tempo lutando, a gente se angustia. Quando eu vi esses últimos casos daquela mulher arrastada, aquilo ali foi como se travasse o meu pescoço. Foi como se eu falasse, eu vou jogar a toalha. Porque a gente não consegue mudar, mas não. Tudo bem, ninguém nos prepara para essa dor. Mas nós temos como transformar essa dor. Essa dor, eu posso dizer muitas vezes, eu não consegui. Muitas vezes eu não consigo salvar alguém. Mas eu tenho que pensar naquelas histórias que eu consigo, que eu posso ajudar. E é um pouquinho disso que eu quero falar. Tudo bem, nós temos... O feminicídio é reconhecido como um crime de ódio. Muita gente não entende que o feminicídio é uma morte evitável, que o feminicídio não começa com a morte. Ele, na verdade, já começa lá atrás, ele começa em escalada. Mas muita gente esquece que muitas das vítimas nos seus perfis, aquela mulher que tem filhos, são esses filhos que testemunham e que muitas vezes são esquecidos. Estima-se que mais de 2.000 órfãos, todos os anos, se tornam em razão do feminicídio. Muitas vezes esses delitos são praticados pelo que nós chamamos de overkill, que são uma crueldade extrema, não é uma facada, são várias. O tiro não é na perna, é no rosto, é o ácido, é a vontade de marcar a rejeição, a dor à rejeição, a reafirmação de um poder contra a rejeição. E para falar um pouco sobre essa morte que acontece, que ela se dá depois de uma escalada de violência, eu quero trazer uma potência. Porque nós temos as dores, mas nós temos potências. Existem formulários. Tem um formulário que se chama FONAR, Formulário Nacional de Avaliação de Risco, que é um instrumento poderoso que é capaz de fazer com que a justiça reconheça o risco. Esse risco ele pode ser mapeado, ele pode ser gerido e ele pode ser um grande instrumento para que mulheres construam planos de segurança. E esses planos de segurança são fundamentais para evitar os feminicídios. Claro que as medidas protetivas estão dentro desse plano de segurança, assim como abrigos sigilosos, assim como empregabilidade, a depender do risco que a mulher se encontra. Mas existe algo que nós precisamos nos perguntar, que muitas vezes essa justiça, ela chega com aquele sangue já derramado. Mas algo que ainda me inquieta, porque quando nós falamos da existência de feminicídios, de recorde, nós estamos falando de políticas públicas que não estão funcionando. E aí eu pergunto, homens, não há mais como adiar. E aí eu pergunto, homens, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública apurou que 97% dos feminicídios são praticados por homens. Eu vou terminar para dizer
que eu escolhi vir de vermelho, mas do vermelho que pulsa. Muitas estão de luto, mas o meu vermelho é aquele que pulsa, é aquele que se inspira. Porque nós não temos toda essa história legislativa à toa. Toda essa história vem da voz, vem da luta, não vem do silenciamento, vem da força que as mulheres conseguiram conquistar. E por elas eu agradeço. Obrigada.